Eu desejo saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por me conceder esta oportunidade, pelo privilégio de poder mais uma vez estar aqui e poder me colocar à frente deste aparelho para mais um vídeo mensagem. Dou graças a Deus por este dia de hoje, dou graças a Deus pela vida, pela saúde, dou graças a Deus pela minha filha, dou graças a Deus por tudo que Ele tem sido para nós na nossa vida. Amados, queridos irmãos, quero nesta oportunidade convidar-vos a ler, a meditar na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 2, versículos de números 25, 26. Glória a Deus, que diz-nos assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Ainda iremos ler na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 13 e versículo 39. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Glória a Deus. Para finalizar, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 28, versículo de número 15. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizestes que este povo confiaste em mentiras. Versículo 16. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falastes em rebeldia contra o Senhor. Versículo 17. E morreu Ananias,
o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados irmãos, queridos e diletos em Cristo, eu confesso aos irmãos que eu tenho me preocupado muito quando ouço alguém falar em nome de Deus, quando Deus não lhe mandou falar. E isso em cima dos altares das nossas igrejas, diante da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu me preocupo muito porque depois que falam, não há ninguém nem em cima do altar e nem embaixo do altar, quando sobe ao altar, que possa defender a palavra de Deus, que possa combater, debater, rebater aquilo que foi falado em cima do altar perante a igreja, em nome de Deus, sem Deus ter mandado falar. Ouvimos tanta baboseira, tanta mentira, que parece que não se percebem, ou se percebem, não tem cunhão, não se tem coragem para defender a veracidade da palavra de Deus. Então eu me preocupo quando eu vou ao culto, como eu já disse aqui, acredito já ter dito. Se eu disse, eu vou dizer novamente. Eu me preocupo quando ouço um irmão, uma irmã, ocupar o altar da nossa igreja de Vila Brasilândia 1 e ler Eclesiastes capítulo 3. Lê o que ali está escrito e ninguém que possa dar uma explanação do que de fato aquele capítulo está se referindo, deixando a igreja com aquilo que foi lido, subentendendo que há tempo de matar, que há tempo de aborrecer os irmãos, que há tempo de odiar, que há tempo de deixar de amar, que há tempo de se afastar, e assim por diante. Deixa os irmãos saírem da igreja acreditando que é assim, é daquele jeito, porque é a palavra de Deus. Quando na verdade não é palavra de Deus. Eu já comentei isto aqui. Então eu fico preocupado. A irmãzinha sobe lá, naquela displicência, e lê Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí começa a listar o que se acontece no tempo dos homens. E se atribui aquelas palavras como de Deus, como que se Deus está mandando nós matar, odiar, deixar de amar. E não há quem dê uma explicação, não há quem faça um comentário mais preciso para ensinar a igreja com relação ao capítulo 3 de Eclesiastes. Os obreiros no altar, o pastor, não há quem se explique, quem rebata a leitura daquele capítulo. E eu fico ali no banco da igreja agoniado,
preocupado com isso. E quando eu ouço o que eu ouvi no sábado da Santa Ceia, é o que me leva a trazer esse comentário aqui em forma de mensagem. Foi o que aconteceu na Santa Ceia, sábado agora, na primeira Santa Ceia do ano de 2017. Que me faz trazer esse assunto em pauta nesta oportunidade. E o tema que eu quero dar a esta mensagem é: o crente que tem promessa morre ou não morre? É esse o tema que eu quero dar a esse comentário, a essa mensagem. O crente que tem promessa, ele morre ou não morre? Eu tenho me preocupado, irmão. Já ouvimos irmãos e irmãos subir no altar da nossa igreja de Vila Brasilândia 1 e pregarem, dizendo que se você, irmão, irmã, tem promessas de Deus, você não vai morrer enquanto essas promessas não se cumprir. Já ouvimos irmãos cantarem hinos desta maneira, as irmãs do círculo de oração cantar hinos desta maneira. E eu tenho rebatido. Eu acredito que eu tenho algum vídeo gravado aqui anteriormente a esse, abordando esse assunto herético, aonde se canta e se prega que quem tem promessas de Deus não morrerá jamais. E os crentes ficam eufóricos, os crentes ficam confiantes, porque eles acham que eles têm promessa, porque alguém já se levantou para ele e para ela, em nome de Deus, e lhe fez promessas nesta vida. Então, quando o crente ouve alguém cantar este hino ou pregar, ele fica autoconfiante de que eles nunca irão morrer, enquanto aquela promessa que, entre aspas, Deus falou na boca do irmão ou da irmã que iria fazer na vida dele ou na vida dela. Obrigando Deus a não deixar que esse irmão ou que esta irmã morra, enquanto ele, Deus, não cumprir na vida desse irmão e dessa irmã a promessa que ele fez. Independentemente da condição espiritual, da situação espiritual que esse irmão e essa irmã venha estar diante de Deus, ele é obrigado a não deixar esse irmão ou esta irmã morrer. É assim que se tem acreditado, porque é assim que se tem pregado em nossa igreja, através da música, através da palavra, daquilo que se prega por aquele que se prega sobre o altar da nossa igreja. E eu fico desesperado com isso. E sábado nós ouvimos, foi dada a oportunidade para um irmão cantar um hino no altar, no nosso culto da Santa Ceia. E o hino que esse irmão cantou foi um hino como esse, com palavras como esta, de que quem tem promessa não morrerá, enquanto que as promessas de Deus não se cumprir sobre a vida dele. Que quem tem promessas de Deus não morrerão. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é bíblico. É heresia. E eu lamento muito,
Porque não há pastor, não há obreiros, não há ministros que façam um rebate contra isso, desfazendo esta mentira do diabo. Porque o fato de alguém ter se levantado em nome de Deus, dado uma profetada, que é o que mais tem em nossas igrejas, se levanta em nome de Deus e profetiza a beça, bênção sobre a vida do irmão e da irmã, fazendo promessas de que Deus irá fazer isso e aquilo na vida do irmão e da irmã, menos corrigir, menos pedindo conserto daquilo que a gente vê a olho nu, a gente vê patentemente. Mas parece que Deus não está muito preocupado com o corpo. Parece que Deus não se preocupa muito com a estética. Parece que o corpo ele pode ser usado para as vaidades, ele pode trazer em si a aparência e a imagem mundana, do mundanismo, que Deus não se preocupa mais com a estética corporal. A mensagem corporal não é mais importante, de tal maneira que ela tenha que andar junto com a mensagem verbal. Não. No entender dos crentes de hoje, dos pastores de hoje, a mensagem corporal não se importa mais. O que importa é aquilo que se professa verbalmente. Não precisa andar junto, lado a lado, a mensagem corporal com a mensagem verbal. Não precisa. Deus não está preocupado com a mensagem corporal. No entender dos crentes de hoje e dos pastores de hoje. Então, o que se acontece é que, com esse pensamento, com essa ideologia que estamos vivenciando nas nossas igrejas de hoje, irmão, de que Deus não está mais preocupado com o corpo, com a maneira como se apresenta esse corpo a Ele, e sim com o que se professa. Levanta-se esses profetas, abrem a boca, fazendo promessas para o irmão, para a irmã, às vezes com a vida toda por se consertar, com a imagem corporal toda por se consertar, mas a profecia não leva em conta esse esquisito. Mas eu quero que os irmãos saibam de uma coisa, que em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, a palavra de Deus nos ensina a respeito da profecia. A profecia, ela não é produzida por vontade de homem algum. Esse negócio do pastor, do pregador que está pregando, dizer para o irmão, olhe para o irmão que está do seu lado e profetize para ele. Põe a mão sobre o ombro do seu irmão e profetize sobre ele. Aí o pregador, o pastor diz lá do altar, eu profetizo sobre a tua... Essa profecia aí é mentirosa. Essa profecia aí não é de Deus. Deus não mandou ele profetizar. Ele está falando dele mesmo. Essa profecia não é verdadeira, ela não vai se cumprir. Deus não assina embaixo. Você abençoar um ao outro, sim. Nós fomos chamados, fomos salvos,
fomos abençoados para abençoarmos uns aos outros. Aí sim. Você pôr a mão sobre o irmão e abençoar ele em nome de Jesus, aí sim. Você pode fazer isso constantemente. Mas profetizar, não. A profecia, não. Porque a profecia, ela não é produzida por vontade de homem algum. Não é. Não é o homem que produz a profecia. Não é ele que origina a profecia. A profecia, ela vem de Deus. Quando Deus quer, o homem e a mulher nem sabem a hora em que Deus lhe vai tomar e lhe vai usar em profecia. Ele nem espera quando de repente Deus o toma e o usa para transmitir uma palavra profética. É quando Deus quer. É quando Deus quer. Não é quando o pastor quer. Não é quando o pregador quer. Não é quando a irmã quer. E não é por ele ou por ela dizer que está profetizando que Deus vai se encarregar em confirmar aquela profecia. De maneira nenhuma. Nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Ela nem é produzida por vontade de homem algum, e nem é de sua particularidade a interpretação da profecia. Mas os homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmão, fica ciente desse negócio. Quando se ouvir em nossa igreja, pastor, pregador em cima do altar, dizer que está profetizando, eu vou profetizar na sua vida agora, eu vou profetizar uma semana de bênção, isso não é profecia de Deus, então ela não vai se cumprir. Não vai se cumprir, não fique alegre, não fique eufórico. Que essa daí é produzida por aquele que está lá no altar. Então Deus não vai se encarregar de cumprir ela na tua vida. Pedro foi bem taxativo quando ele diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia segunda a Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto. Sabendo primeiramente isto. Que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Ou seja, a interpretação da profecia das Escrituras não é uma particularidade do homem. Porque ela não é produzida por vontade de homem algum. Ela nunca foi produzida. Nunca. Nem está sendo e nunca será produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos
de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia é clara, irmão. Eu não sei por que se enganar e se deixar enganar por estas falácias em cima dos nossos altares. Eu não sei por que se deixar levar pela emoção de palavras evasivas sem nenhum propósito de Deus. Nenhuma profecia das Escrituras, nenhuma, sabe primeiramente isso. Em primeiro lugar, fique sabendo isso. Glória a Deus. Fique sabendo isso. Não esqueça disso, irmão. Então há muitas profecias em que se tem feito promessas para irmãos e irmãs na igreja, que essas profecias não foram de Deus. A pessoa se alegrou, se alegra e começa a falar. E além do mais, eu não acredito nessas profecias misturadas com línguas estranhas. Você não sabe se quem está falando em línguas estranhas ou está falando em profecia. Pelo que eu tenho aprendido, a profecia, todo mundo na igreja entende. A língua estranha, ninguém entende, a não ser aquele que está falando com Deus, ainda assim, se ele tiver o dom da interpretação. Se ele não tem para interpretar o que ele está falando em língua estranha, que ele fale baixo, fale consigo mesmo. Não atrapalhe a ordem do culto com língua estranha que ninguém está entendendo absolutamente nada. Mas aqueles que falam, eles querem ser ouvidos. Eles querem ser vistos pela igreja. Porque parece que quem fala línguas estranhas na igreja, parece que é mais poderoso do que quem não fala. Parece que é mais respeitado. Parece que é mais tido como homem de Deus e mulher de Deus. Porque você não lê Mateus 7:21, aonde ficará de fora muitos que falam língua estranha e profetiza. Porque nessas condições eles podem cometer pecado e continuar falando línguas estranhas e profetizando dentro da igreja. Então isso não é sinal de santidade, de maneira nenhuma. Então não podemos se enganar com isso e medir a espiritualidade do irmão ou da irmã porque ele fala línguas estranhas ou profetiza. De maneira nenhuma. Deus usou até uma jumenta para repreender um profeta. Mas sempre houve, sempre haverá aqueles que ousam a se levantar e a falar línguas estranhas e profetizar ao mesmo tempo, fazendo aquela saladada de língua estranha com profecia, profecia com língua estranha, e começa a distribuir profecia na igreja. E é só de bênção. A igreja precisando ser exortada, a igreja precisando ser disciplinada, a igreja precisando de correção, mas as profecias é só profecia de eu vou te dar, porque eu te amo, porque tu é meu, por quê? Menos de exortar. Parece que os crentes não pecam mais,
Ou parece que o pecado não é mais pecado. Ou parece que Deus não se preocupa mais com o pecado. É assim que se acontece. É assim que se está dando a crer na igreja. Por esses caminhos. Então se entrega a profecias e a pessoa fica confiante. Então ela ouve mensagens e hino como este, de que ela não vai morrer, porque ela tem profecia sobre a vida dela a ser cumprida, e que ela não vai morrer enquanto esta profecia não se cumprir. E a pessoa às vezes está um pé na igreja e um pé no mundo. A pessoa está dividida entre Deus e o diabo, entre a igreja e o mundo, entre o céu e o inferno. Ela não sabe quem servir, para onde ir, mas está dentro da igreja. Mas ela teve uma profecia. Então ela fica decidida, cocheando entre dois caminhos, dois pensamentos. Ora você não sabe se ela é crente, se ela não é. Se ele é crente, se ele não é. Na igreja você vê ele como um crente, mas nas redes sociais você vê ele como um ímpio, como um mundano. Mas ele e ela têm profecia de Deus. Então eles estão confiantes de si mesmos, de que não vão morrer. Deus tem uma obrigação com ele e com ela, de não deixá-los morrer, porque ele tem uma promessa profética a cumprir sobre a vida dele e dela. Aí a pessoa anda cocheando, não se decide o que quer na igreja, não se decide a quem servir, a quem amar, e vai andando confiante que tem uma promessa profética e de que ele ou ela não vão morrer, porque se canta e se prega estimulando essa falsa mensagem na igreja, e os irmãos, as irmãs vão andando confiante da obrigação de Deus para com ele e para com ela, em não deixá-los morrer. Você vai morrer. Uma oportunidade que você der ao diabo, ele vai te matar. Que Deus não tem obrigação sobre ti, nem sobre mim, quando nós saímos da sua presença. Quando nós saímos debaixo da sua mão, da sua proteção, dos seus ensinos, da sua palavra santa, deixamos de andar nela, de obedecer à palavra de Deus, Deus não tem nenhuma responsabilidade conosco. Não tem. Saímos da sua presença. O mal vai nos alcançar. Deus só tem compromisso com quem tem primeiramente compromisso com Ele. Jesus diz em João 15: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. João 15, 7. Primeiramente é o homem a Deus. Você vem a Deus, aí Deus vai a você. O profeta Azarias disse ao rei Asa: Israel tem estado por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Mas se tu, ó rei Asa, chegar a Deus, Deus se chegará a ti. Porém, se tu deixar, Deus te deixará. O primeiro passo é sempre do homem, porque Deus já fez tudo.
Temos agora que reconhecer o que ele fez e aceitar. Aí ele faz o que tem para fazer. Se as minhas palavras estiverem em vós, segundo plano, primeiro é você estar em Cristo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. São duas coisas importantes que o crente precisa entender. Há muitos que estão em Jesus, mas a palavra de Jesus não está nele. Se tivesse, ele não andava em conformidade com este mundo. Ele não andava no pecado, na vaidade, na sensualidade, no mundismo. Não andava. Então há muitos que estão em Jesus, mas a palavra de Jesus não entrou nele nem nela. Por isso que eles nunca mudaram. Eles nunca deixaram aquela aparência velha, antiga, de quando não conhecia Jesus e andava no mundo conforme o mundo, fazendo tudo que o mundo dita, manda, regra. Porque se a palavra entrar na pessoa, ela liberta, ela limpa, ela lava. Então muitos estão em Jesus, mas as palavras de Jesus não estão neles. Meio termo para Deus não serve. Meio termo para Deus não serve. Deus não aceita meio termo. Ou somos crente ou não somos. Não há meio crente. Ou somos crente ou somos incrédulo. Ou somos justos ou somos ímpio. Não há meio termo para Deus. Por isso que Paulo em Romanos capítulo 8 diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aí ele dá dois tipos de povo que está em Cristo. Dois tipos de crente. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Dois tipos de crente que estão, ambos estão em Jesus. Os que andam segundo a carne e os que andam segundo o Espírito. Mas ambos estão em Jesus. Estão andando com Jesus, o joio e trigo. Joio e trigo. Os que andam segundo a carne e os que andam segundo o Espírito Santo. Mas ambos estão em Jesus. É como as 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. Mas a palavra nunca entrou nele ou nela, a ponto de mudar, de transformar, de regenerar, de levar a viver uma vida natural, aceitar a vida original, natural, regenerada por Deus. Não. Os crentes de hoje não querem a palavra de Deus. Eles querem Jesus, mas não querem que a palavra de Jesus entre nos seus corações. Por isso Jesus diz: se vós estiverdes em mim, primeiro passo, você vem a Jesus, aceita Jesus, e as minhas palavras estiver em vós, aí agora você aceita a palavra de Deus em você. Você a obedece, pratica, vive, anda na palavra de Deus. É assim, irmão. Ser crente não é fácil, ser crente é assim. Ou aceitamos como Deus quer, ou então nada feito, irmão. Nada feito. Vir a Jesus é muito fácil. Perguntar na igreja quem quer Jesus é muito fácil. Todo mundo quer Jesus. Difícil é querer o que Jesus
quer que nós aceitemos, que é deixar o mundo, a vida velha, as vaidades, o pecado. Aí é difícil, porque o mundo vai nos apertando com o surgimento de inovações, de modismo, de invenções, que enche os nossos olhos, que quer nos prender ao mundo, ou nos levar a servir a Deus divididos. E julgamos que Deus nos aceita a si mesmo, porque Ele é Pai, Ele é amor, então Ele aceita a si mesmo. Isso é um engano do diabo. Deus não aceita mistura. Deus nunca aceitou mistura do crente com o incrédulo, do justo com o ímpio. Deus sempre fez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Ele e aquele que não o serve. Deus sempre diferenciou nesse quesito, irmão. Estar em Jesus é fácil. Professá-lo é muito fácil. Abrir a boca e dizer que é crente é fácil. Mas dar testemunho no corpo, aí é que está o difícil, a dificuldade dos crentes aceitar isto hoje em dia. Então se apresenta a Deus com toda a bugiganga mundana. E acha que Deus está aceitando. Não está não, irmão. Está sendo enganado. E vão andando na igreja enganado. Cuidado com Mateus 7:21. Tome cuidado. Tome cuidado. Então, irmão, essas profecias, hoje, mentirosas, que faz as pessoas acreditar que elas não vão morrer, e se canta nas nossas igrejas, se prega. Isso é um absurdo. Isso é heresia. Isso não é de Deus, irmão. Eu li aqui no Evangelho de Lucas um homem, e o único homem a quem Deus lhe fez uma promessa de que ele não morreria sem que antes ele não visse a salvação de Israel. Simeão. É a única promessa que eu vejo na Bíblia de Deus fazer a um homem dizendo que ele não morreria. Simeão, irmão. Aqui em Lucas, onde nós lemos, que ele não morreria. Era um homem justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, sobre Simeão. E foi dada a ele por revelação. Uma promessa dada a ele não por profecia. Ninguém chegou para ele e falou: prepara lá, assim diz o Senhor, que tu não... Não, irmão, não. Foi lhe dado por revelação. O próprio Deus revelou para ele de que ele não morreria. Foi dada por revelação essa promessa. Essa promessa a Simeão foi lhe dada por revelação divina. Não foi por profecia. Deus revelou a ele pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. O Espírito Santo aqui, já em ação, sempre esteve em ação, sempre existiu com o Pai. A Trindade não é da agora, sempre existiu no céu. Olha o Espírito Santo aqui.
Jesus nem tinha nascido ainda. Quando o Espírito Santo já agia, entregando a Simeão, um homem justo, uma promessa de que ele não ia morrer enquanto ele não visse a Jesus. Até que ele viu. Aí ele disse: Senhor, agora eu posso morrer em paz. Despede o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. É o único homem que eu vejo na Bíblia Deus lhe fazer uma promessa de que ele não ia morrer enquanto ele não visse a Jesus. Ele viu, aí ele morreu. Eu não acho na Bíblia uma outra promessa, Deus fazendo a alguém de que ele não iria morrer enquanto não se cumprisse algo em sua vida. Não. Não. Tem Enoque, onde Deus o tomou, não viu a morte. Aí é outra coisa. Tem Elias, aonde Deus já lhe tinha falado que ia arrebatá-lo num carro de fogo. Mas não lhe foi dito que ele não morreria enquanto algo de Deus não se cumprisse. Não, de maneira nenhuma. Mas para Simeão foi dito. Então isso é um engano do diabo, irmão. Isso não é de Deus, tais profecia, tais pregações, quer cantada ou quer pregada, verbalizada. Não é de Deus. Não fique confiante. Cuide da sua vida, senão você morre. Deus não tem obrigação com ninguém. Ele não é obrigado a nada. Tudo que ele faz por nós é por amor, imerecidamente. Não merecemos de Deus nenhum favor, nenhuma dádiva, nenhuma graça, a não ser o seu juízo, porque pecamos constantemente contra ele. Que a sua misericórdia passada pelo Calvário é que não permite ele nos matar. Senão ele nos mataria. Porque ele é um Deus santo, que não pode suportar o pecado. Mas ele é aplacado pelo sangue na cruz. Quando ele nos olha, preste a nos destruir por causa do nosso pecado de rebeldia, rebelião contra ele, ele olha pelo Calvário e vê o sangue de Jesus. Então somos filtrados pelo Calvário. Senão Deus nos mataria, irmão. Porque o que nós merecemos é a morte. Porque nós pecamos contra Deus. Então não brinque com esse Deus. Não concilie ele aos teus atos pecaminosos, vaidosos, mundanos, carnais, sensuais, nos quais estás a viver na igreja, achando que Deus está te aceitando, Deus está te tolerando. Não, Deus não tolera pecado na igreja. Ele não tolera ninguém. Ele pode até nos suportar por sua misericórdia, sem ultrajar o seu caráter santo, mas ele não tolera. Tolerar é fazer vista grossa. Deus não faz isso. Ele está te vendo, está me vendo. Se nós não tomarmos cuidado e não nos arrependermos e não nos consertar, seu juízo cairá sobre nós repetidamente. Não confie em promessas mentirosas. Na carta aos Hebreus, onde nós lemos, se nós analisarmos,
Interessante. Se nós analisarmos o capítulo 11 aos Hebreus, onde nós lemos, no capítulo chamado Galeria dos Heróis da Fé. Interessante que se nós observarmos o capítulo 11, a partir do versículo 4, onde começa a falar de Abel. Começa a falar de Abel. E aí vai descendo Abel, Enoque, e vai Noé, e vai Abraão, e vai Sara, e vai. Quando chega no versículo 13 que nós lemos, diz que tudo isso que sucederam a eles, interessante, mas diz que eles não receberam a promessa. E aí? Como entender? Até Enoque morreu. Ou melhor, Enoque foi transladado, Deus o tomou para si, sem ter alcançado a promessa. Que promessa era que Enoque tinha? Para Deus ter o transladado e não lhe deu a promessa. Não é de se analisar, irmão? Deus, ele vem dando uma lista, desde Abel até Sara, de pessoas para quem Deus fez algo em vida, nessa vida. Porém, a promessa que eles tinham, eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha, irmão, que interessante Deus. Nós sabemos o que aconteceu com Abel. Nós sabemos que Enoque não morreu, Deus o tomou, foi transladado para si. Nós sabemos o que aconteceu com Noé. Nós sabemos o que aconteceu com Abraão. Nós sabemos o que aconteceu com Sara. O que Deus fez na vida desses homens e mulheres. Mas além de tudo isso que Deus fez, eles tinham promessas de Deus. Que promessas eram estas? Não sei. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia escreve, ela é a verdade. Que eles morreram sem ter recebido a promessa. Vendo apenas de longe. E eu vejo o camarada pregar em cima do nosso altar, cantar hino em cima do nosso altar, estimulando, incentivando os crentes, que um dia alguém se levantou em profecia, em nome de Deus, e lhe fez uma promessa de carro, de casa, de emprego, de faculdade, de namorado, de marido, de ir para os Estados Unidos, de cursar na faculdade. Essas são as profecias de hoje. Eu nunca vi na Bíblia Deus levantar um profeta para ir levar a alguém uma profecia dessa espécie. Elogiar. Dizer que ia fazer. Não. Que eu me lembre na Bíblia, profeta, quando se falava que um determinado profeta estava indo para uma determinada cidade, ou chegou, o joelho dos povos daquela cidade começava a tremer, bater um no outro. Porque sabia que profeta
era sinônimo de correção, de exortação, de instrução, menos de elogio. Olha, está vindo aí um profeta que ele fala toda a tua vida, ele fala tudo que Deus vai fazer de bom na tua vida. Não. De maneira nenhuma. Não se conhecia profeta por essa via, por esse caminho. Quando se sabia que um profeta ia vir a uma determinada cidade, o povo começava a tremer e temer. Porque sabia que a vinda desse profeta era de exortação, de exortar. Era Deus corrigindo, Deus querendo alguma coisa. Menos de promessa de que eu vou fazer. Não, de maneira nenhuma. Mas hoje tomou-se a conotação errada. Sabe-se que um irmão, uma irmã ali, entre aspas, é profeta, a casa dela enche de gente. Marca-se até dia, horário de culto de profecia. Venha participar do culto, venha, Deus vai revelar, venha. Deus vai revelar. Deus vai revelar. Eles até sabem o dia, a hora em que Deus vai revelar a vida do irmão e da irmã. Menos o pecado encoberto. Isso aí Deus não revela mais. Deus promete casa, carro, emprego, salário, comer, beber. Deus promete namorado para o marido. Deus promete tudo que é do interesse pessoal do indivíduo. Deus promete. Mas o pecado que está encoberto, a vida que está esteticamente com aparência mundana, isso aí Deus não revela. Deus nem fala, nem toca nisso. Estamos vendo ali patentemente que a pessoa está toda desconcertada, nada diferente daqueles que não são crentes. Mas Deus não toca nesse assunto. Porque Deus não tem interesse no corpo. O corpo para ele não interessa, não importa. Ele está preocupado com o espírito e com a alma do indivíduo. É assim que se estão pregando, é assim que se estão estimulando os crentes, é assim que estão ensinando os crentes hoje. Por isso que os corpos hoje são expostos ao nudismo, seminudismo, às roupas depravadas, imorais, ao sensualismo, que ficamos em situação até vergonhosa dentro da igreja, para quem tem vergonha. E para quem pode ser tentado. Quem não sente nada é porque já não pode mais ser tentado, já está tão cauterizado que para ele tudo é natural, tudo é normal, nada lhe fere, nada é imoral, e assim vamos vivendo dentro das nossas igrejas hoje em dia. E assim vamos vivendo. Mas nós vemos aqui, irmão, nós vemos aqui que não é verdade que quem tem promessa de Deus não morre nunca. Isso não é verdade. Isso é mensagem do diabo, satânica. Repito, o único que Deus lhe fez uma promessa, e isso por revelação, foi para Simeão. Não há outro na Bíblia a quem Deus revelou que ele não morreria, enquanto a promessa que ele lhe tinha feito não se cumprisse. De maneira nenhuma. Deus fez uma promessa que Eli seria sacerdote para sempre, até a 4ª geração dos seus filhos. Quando ele pecou, sendo conivente com o pecado dos seus filhos, ele sabendo de tudo o que os filhos faziam dentro da casa de Deus, e ele no silêncio, porque quem se cala consente, quem não toma partido para o lado da verdade, ele se revela do lado da mentira. Eli assim se revelou, sabendo de tudo que os filhos deles praticavam dentro da igreja. Ele fez vista grossa, ele fez silêncio, até que Deus chamou ele para uma conversa. E Deus mesmo disse
que eu jurei que tu seria sacerdote para sempre, até a 4ª geração. Aí Deus disse, livre eu disso. Aí sentenciou o juízo sobre a casa de Eli, matando seus filhos, e Eli morrendo, sua nora abortando, a criança nasceu de um aborto, a mãe morreu. O juízo veio sobre a casa de Eli. E ele tinha promessa de Deus, irmão. Então, irmão, a promessa de Deus sobre a nossa vida permanece enquanto nós estivermos na direção de Deus. Aí ela se cumpre de fato. Ela se cumpre. Se nós estivermos em Jesus e as palavras de Jesus estiverem em nós, as promessas que ele nos fez, se foi ele mesmo, se não foi uma profetada de um profeta ou de uma profetisa, uma profetada em vez de uma profecia, daquelas produzida pela vontade do profeta ou da profetisa, aquela de interpretação do profeta e da profetisa, essa aí não se cumprirá. Mas se for Deus que prometeu de fato e usou, você estando em Cristo e a palavra de Cristo estando em você, você estando em Cristo e andando segundo o Espírito Santo de Deus, essa profecia vai se cumprir. Vai se cumprir. Antes de você morrer, ela vai se cumprir. Mas não quer dizer que Deus está obrigado a te segurar com vida, você andando desordenadamente no mundo, em rebeldia, desobediência contra Deus, contra a palavra de Deus, só porque Ele te fez uma profecia e Ele tem que cumprir essa profecia em você. Ele tem que esperar você a se consertar, a tomar jeito, a colocar no prumo dele, na vontade dele, a viver em santidade. Não, irmão, isso não existe. Isso não existe, irmão. Isso é um engano do diabo. Você vai morrer. Eu vou morrer. E a profecia que nós ouvimos não nos segurará. Não, não se engane. A profecia de Deus em nossa vida se cumpre segundo a nossa fidelidade para com Ele. Ele é fiel. Nós temos que ser. Pelo contrário, elas não cumprirão. Vamos morrer. E não é a profecia que vai nos segurar de morrer, se tivermos que morrer. Não, irmão. Ele nos faz a profecia, a promessa, para o tempo dele. Aqui, ou na glória. Ou na glória. Olha no versículo de número 39, o que diz. Porque depois desta relação, do versículo 4, do capítulo 11, versículo 4, até o 13, que eu li, que fala de Abel até Sara, e aí termina com Deus dizendo no versículo 13, que todos estes que foram listados aqui, morreram na fé, sem terem recebido a promessa, as promessas, mas vendo-as, confessaram, vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Só que aí Deus dá uma outra lista. Ele dá uma outra lista com nomes de pessoas por quem Deus também fez algo nesta vida e lhe fez promessas também. E aí ele começa, engraçado que ele começa
por Abraão. Ele começa por Abraão. Olha que interessante. Ele começa por Abraão. Ele diz que pela fé ofereceu Abraão a Isaque. E assim vai. Pela fé Isaque. E aí vai. Pela fé Jacó. Pela fé José. Pela fé Moisés. E assim vai. E assim vai. Ele vai dando uma relação. Pela fé Raabe. Olha que interessante. A meretriz. Olha que coisa. Aí diz, no versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Faltaria tempo para relacionar esses homens também. O que eles fizeram, o que eles receberam de Deus e a promessa que Deus lhe fez. Olha que interessante. Faltar-me-ia o tempo. Olha que coisa. Que pela fé esses homens e mulheres venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessas, veja, fecharam a boca dos leões, alcançaram promessas. Ou seja, lhes foram feitas promessas. Alcançar aqui não quer dizer que já recebeu. Eles alcançou promessas. Olha que coisa. Alcançaram promessas. Veja que interessante. Só que, quando chega no versículo 39, aí diz, e todos estes, de Abraão, olha que interessante, de Abraão aos profetas. E todos estes, olha, tendo tido testemunho pela fé, ó, e todos estes, tendo tido testemunho, deram testemunho da sua fé perante Deus, não alcançaram as promessas. Não alcançaram as promessas. Aí diz, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Deus lhe fez promessas, porém eles morreram sem alcançá-las, porque Deus estava provendo alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é lindo, Deus é belo. Então não confie em palavras mentirosas cantadas em nossa igreja, sobre nosso altar, nem em pregações mentirosas, que afirma e reafirma que crente cristão que tem promessa de Deus não morrerá. Não acredite nisso, não confie nisso. E pense que você, com a sua vida desconcertada, Deus tem a obrigação de te conservar em vida, de não deixar você morrer, até que você se conserte, se ajeite, se aprume, obedeça, se santifique, para que a promessa dele então se cumpra na tua vida. Não, irmão. Aí seria muito fácil. Deus me fez uma promessa,
ele tem uma obrigação sobre mim de não me deixar morrer. Porque está escrito na Bíblia que quem tem promessa de Deus não morrerá jamais, antes que essa promessa se cumpra. Não, irmão, não está isso na Bíblia, não. Não confie em mentira. Não confie em palavras mentirosas em nome de Deus, que você vai morrer. Não confie, você vai morrer no seu pecado e vai para o inferno. Não confie. Não acredite nisso. Cuidado com o que você ouve, no que você crê. Você está sendo enganado, iludido. A palavra de Deus não diz isso. Esses pregadores estão pregando porque eles ouviram o hino. Não é porque eles leram a palavra de Deus. Eles não estão pregando porque está na Bíblia. É que a maioria dos pregadores, daqueles que pregam, dos pastores que pregam sobre os altares da igreja, eles comem comida enlatada. Eles não leem o rótulo para poder comer. Eles comem o que está dentro da lata, sem examinar, e saem falando. A Bíblia, a palavra de Deus, não diz que quem tem promessa de Deus não morrerá. Deus não está sujeito ou obrigado a ninguém por promessa que ele venha a fazer. Não se engane. Todos estes morreram sem alcançar as promessas. Todos morreram. O profeta Jeremias, discutindo com o profeta Ananias, dois profetas em questão, profeta Jeremias e profeta Ananias. O profeta Ananias foi repreendido pelo profeta Jeremias. E Deus deu uma profecia com uma promessa para Ananias. E a promessa foi de morte. A promessa profética de Deus para Ananias não foi de vida, foi de morte. Profeta não profetiza somente a vida, ele profetiza também morte, se assim Deus o ordenar, porque a profecia não é produzida pela vontade de homem algum. A profecia das Escrituras não é de particular interpretação. Mas os que falaram inspirados, e tem que falar quando inspirados pelo Espírito Santo. E não como está hoje esse descalabro em nossa igreja. Se entrega a profecia, mas elogiosas, mimosas, calentosas, passando a mão naquilo que merecia uma correção, alisando quando se merecia um beliscão. O profeta Jeremias profetizou uma promessa de Deus na vida de Ananias, de que ele iria morrer naquele mesmo ano. Por quê? Vamos ler. Capítulo 28 de Jeremias, versículo 15. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, os dois eram profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste
que este povo confiaste em mentiras. É o que estão fazendo cantores em cima do altar das nossas igrejas, em nossos templos. É o que estão fazendo pastores em cima do templo, em nossas igrejas. É o que estão fazendo pregadores, pregadoras, em cima do altar, em nossos templos. Fazendo com que o povo, a igreja, confie em mentira. Porque não há de Deus essa garantia de que quando Ele nos faz uma promessa, Ele tem por obrigação de não nos deixar morrer, até que Ele cumpra em nós a promessa que Ele nos fez. Não há isso na Bíblia. Deus nos faz promessas, não como garantia de que, independentemente do que nós venhamos a estar diante dele, ele tenha por obrigação de nos manter vivo, de nos manter com vida, até que ela se cumpra em nossa vida. Não. É confiar em mentira, é fazer o povo confiar em mentira. São palavras mentirosas, não são de Deus. Crente que tem promessa, ele morre. Crente morre sim. O crente que tem promessa de Deus, ele morre. Ele pode morrer antes. Por um descuido seu, em não se cuidar, em não se preservar diante de Deus. Mas não acredite, não faça a igreja confiar em mentira, não faça o povo confiar em mentira, dizendo que quem tem promessas de Deus não morrerá jamais. Isso não é verdade. Aí vem a promessa de Deus para Ananias por profecia na boca de Jeremias. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerá, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. No 7º mês do calendário judaico. Morreu o profeta Ananias. A promessa de Deus, por profecia, pela boca do profeta Jeremias, foi de morte. Porque ele fez o povo confiar em mentira. Aquilo que você diz em nome de Deus, sem que Deus manda você dizer, é mentira. E aqueles que acreditam porque você disse em nome de Deus, você está fazendo eles confiar em mentira. Cuidado. Cuidado. Morre o profeta Ananias no 7º mês do calendário judaico, Tisri, no mês de Tisri, ele morreu, que seria o nosso
setembro, entre setembro e outubro. Seria o nosso outubro. Final de setembro para o começo de outubro. Tisri, 7º mês. Morreu o profeta Ananias, conforme Deus lhe tinha prometido, por profecia, de que ele iria morrer naquele mesmo ano. Há muitos crentes cantando, verbalizando mentira em nome de Deus, fazendo os crentes confiar em mentira. E isso me dói quando eu ouço alguém cantar um hino como este, que foi cantado na ceia do sábado, nesse primeiro mês, janeiro, na primeira ceia do ano. No dia 21 de janeiro de 2017. Isso me doeu. E o cantor cantava com ênfase, com aquela certeza, passando aquela certeza para os irmãos, e a igreja toda foi a euforia. Quando o cantor dizia que quem tem promessa de Deus não morre não, antes que a promessa se cumpra. Mas é mentira, irmão. Quem fez essa letra deste hino é mentira. Crente que tem promessa morre sim. Promessa de Deus em nossa vida não é garantia de eternidade aqui. Não é. Se tiver que morrer, vai morrer. Que Deus nos guarde. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que confiemos na palavra de Deus, não no que se diz, mas vamos ser como os crentes bereanos. Quando ouvirmos alguém cantar ou alguém falar algo, vamos examinar nas Escrituras se condiz com o que está escrito, o que se está verbalizando, através da música ou da pregação. Sejamos crentes bereanos, que tudo examinava do que Paulo pregava. Mas não vamos ser como o avestruz, que sai comendo tudo o que acha. Não vamos comer comida enlatada, irmão. Mas confiemos em Deus. Mas o único homem a quem Deus fez uma promessa, por revelação de que ele não morreria enquanto não visse a Jesus, foi para o velho Simeão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.